temas a serem considerados. Mas, nesse primeiro momento, eu gostaria de colocar alguns pontos centrais a nível interno da universidade e, oportunamente, no debate, a gente pode colocar aspectos relacionados com a dimensão externa. Então, nesse sentido, nos parece que administrar a universidade, o porte da Universidade Federal de Pernambuco, é absolutamente indispensável uma descentralização gerencial e absolutamente indispensável a contrapartida disso em termos de efetivação de uma verdadeira descentralização, qual seja, uma descentralização orçamentária. Não há condição de permanecer, como hoje até o momento, de se ter um orçamento que não é um orçamento descentralizado. O orçamento descentralizado vai permitir aos dirigentes dos diversos órgãos e dos centros de fazer escolhas, de estabelecer prioridades, de fixar metas em função dos recursos disponíveis. Então, você tem condições de melhor administrar e eficientizar a máquina. De outra parte, é importante a questão da participação. Bom, a participação, lado a lado com a questão da descentralização, dentro dessa lógica de um choque de gestão para que a universidade tenha um grau de efetividade maior, eu me refiro à participação de uma maneira um pouco, eu diria, razoavelmente inovadora. Por quê? Porque nem a participação apenas a nível de representações, como mais legítima que seja, nos órgãos colegiados ou nos conselhos superiores. Eu me refiro à participação direta consultiva a nível de todas as pessoas, a semelhança de referendos, onde os funcionários, alunos e professores poderão ser convocados para se pronunciar com relação a determinados temas de certa complexidade e que não é recomendável que fique restrito ao ambiente do ambiente colegiado de um conselho, seja qual for, permitindo dessa forma haver uma sinalização clara por parte do campus, não é? No sentido dos conselhos terem uma ideia exata do que o campus está pensando. É uma participação direta, é uma democracia direta. Para tanto, a tecnologia é disponível. É simplesmente você dispor de computadores e você ter um sistema de acesso a nível digital. Em outras palavras, todos terão condições, né, de se pronunciar a respeito da problemática da universidade. Outro aspecto que eu gostaria de salientar está articulado com a questão recorrente de nós estarmos postergando, adiando sempre a questão do estatuto. Eu creio que a universidade não pode absolutamente perder mais tempo do que já perdeu em termos de revisão profunda, substantiva do estatuto e do regimento. A mudança do regimento do estatuto, associado a uma reestruturação organizacional administrativa da universidade, ao nosso ver, são pontos fundamentais da construção de uma nova Universidade Federal de Pernambuco. É preciso nós pormos nossos olhos no futuro e ter um planejamento de longo prazo, onde uma estrutura responda ou atenda de maneira satisfatória a uma estrutura programada com um plano de ação de curto, médio e longo prazo. Em termos de áreas que deverão receber uma preocupação maior, eu diria que, a nível da categoria estudante, a constituição, ou seja, a institucionalização de uma agência vinculada diretamente ao reitor, que sistematize, que articule, que integre todas as ações de chefe, de apoio e de assistência estudantil. Esta solução a nível estrutural, ela tem um valor administrativo, em termos de aumento da eficácia dessas ações, e, por outro lado, você tem simbolicamente explicitado para a comunidade que a categoria estudantil tem um órgão que zela por ele e onde ele vai buscar nessa agência todas e quaisquer informações ou orientações necessárias à sua passagem pela universidade.
No que diz respeito à categoria técnico administrativo, me parece que a universidade perdeu muito tempo no sentido de utilizar-se do técnico administrativo, formando um quadro de gestores profissionais, de maneira que, com isso, a gente possa liberar professores que, por vezes, não estão habilitados para atividades de gestão e, evidentemente, há um prejuízo na área da atividade física. Então, os técnicos administrativos, principalmente no superior, farão parte, né, a curto e médio prazo, de um quadro de gestores profissionais. Eu gostaria de chamar a atenção para um caso específico de concluir, que é, dentro das unidades que compõem a universidade, há um que preocupa a todos nós, a cada um, que é o caso do Hospital das Clínicas. Pela sua magnitude, pela sua complexidade, pelo seu significado em termos orçamentários. Quase a metade da universidade, em termos orçamentários, né, quase isso está associado ao Hospital das Clínicas, que passa com a fase de crise crônica. E você tem um quantitativo de servidores que também é um percentual extremamente significativo. Isso faz por merecer, a nível da estrutura da direção da universidade, uma atenção muito especial, né, sobre o risco de nós não termos, digamos assim, uma das unidades da nossa universidade mais importante não ter, digamos, soluções viáveis a curto e médio prazo. Então, há condição de fazer modificações estruturais anuais da reitoria com vista a solucionar o problema do AT, que, ao meu ver, passa necessariamente por eleição direta, como forma de comprometimento dos servidores que lá estão com relação às propostas da universidade. Ao longo do debate, certamente eu poderei explicitar melhor alguns pontos que eu passei aqui ligeiramente. Obrigado. Ao professor Amanda Leite, eu estou cumprindo o chapa ao professor Jesus, por favor. Bem, boa noite a todos os presentes. Quero cumprimentar inicialmente os meus amigos na representação do presidente da UFES, o Evanildo, o André, presidente do Centro-Fé. Quero cumprimentar os caros colegas, Sérgio Vilma, Miriam Francisco, e cumprimento a todos os presentes, na pessoa do meu caro amigo, reitor, professor Gilson de Mar. Agradeço a presença, a comunidade estudantil, servidores técnicos administrativos e docentes desta universidade aqui presentes. Para mim, é um motivo de grande alegria, honra, está participando do momento cívico tão importante da nossa universidade. Pela minha história da nossa instituição, através da minha trajetória acadêmica, através da minha trajetória política, quando desde o início da formação da nossa UFES, estive à frente das lutas mais importantes travadas nesta universidade e no âmbito nacional. Tive a oportunidade de me acompanhar como a querida professora Maria, presidente da UFES, professor Paulo Rosa, professor Maria José Baltar, André, tantos outros que dirigiam essa associação que inaugurou tantos êxitos na defesa de uma universidade pública, gratuita e referenciada socialmente. O Congresso tem muita notícia para estar aqui hoje nesse debate, apresentando a proposta para a gestão dos próximos 4 anos da nossa universidade, é pela compreensão que nós temos do papel dessa universidade, da universidade pública no país, para a construção de uma sociedade desenvolvida socioeconomicamente e para a construção do sonho de uma sociedade fraterna e solidária. E o que da forma para seguir essa caminhada, o trabalho realizado ao longo desses 3 anos e meio, com a nova decisão, implementando uma gestão democrática,
participativa, ousada criativa, que nós temos a convicção de que atendeu a expectativa da comunidade acadêmica. Nós aqui hoje é para conclamar a toda a comunidade da UFPR para garantir o desenvolvimento dessa universidade democrática, garantir seus avanços e implementar na sua estrutura, perenizar esses avanços para o futuro da nossa instituição. O principal desafio de hoje na universidade pública hoje é garantir a manutenção da expansão de uma universidade pública gratuita que será totalmente essencial para o seu desenvolvimento, porque uma instituição que se dedica à criação do conhecimento e à sua difusão, ela precisa ter em primeiro lugar a sua autonomia didática, articulada com a autonomia administrativa e de gestão financeira. E nós, enquanto dirigentes dessa instituição, participamos de todos os fóruns na discussão da reforma da educação superior, quando fui convidado para participar da Comissão de Educação na Câmara, representando a UNIT, nas discussões das ministérios da Presidência da República. Sempre coloquei claro a posição como reitor da nossa universidade, da manutenção e ampliação das oportunidades da população, principalmente dos jovens, a uma educação superior de qualidade. Eu lembro o tempo que muito educador para o nesse dia. A educação sozinha não é capaz de transformar a sociedade, mas uma hora a transformação é impossível. Por isso que nós damos oportunidade a uma segunda gestão democrática. Quando nós fazemos estratégias sobre o elemento de comportamento e crescimento, quando concluímos agora com o desenvolvimento institucional pela primeira vez na instituição, e elaboramos de uma forma participativa o nosso projeto político-pedagógico institucional. Precisamos ampliar a participação da comunidade em todas as instâncias, daremos oportunidade ao processo de descentralização que nós estamos e garantindo a transparência de todas as ações universitárias. A UFPR é hoje, entre as maiores universidades desse país, aquela que tem a maior transparência nas suas ações, quando na nossa página vocês encontram todas as informações sobre o planejamento, tanto tratamento quanto a gestão do nosso recursos humanos. A gestão da exploração tem sido com a descentralização do trabalho, com a fundação do Estado do processo na frente dos cursos, a gestão também de toda a documentação. Que nós precisamos agora, após a nova construção desta universidade localmente, na reforma da educação superior, é consolidar uma reforma anual dos estatutos, que será feita a partir do segundo semestre deste ano, com a participação efetiva de toda a comunidade. Nós sabemos que a reforma do estatuto desta universidade ocorreu após a reforma da educação superior em 1968, e dessa forma conhecidas as diretrizes gerais, daremos então início e consolidaremos a reforma do estatuto com o elemento de gestão e democratização desta universidade. Tendo em vista, são as pessoas que central na política de desenvolvimento institucional. Nós ampliaremos o nosso quadro, estimularemos a participação de toda a gestão, trabalharemos com os artistas agora, na nova plano de carreira de trabalho e sindicato administrativo, voltado principalmente na aprovação da administração do técnico de linha superior, na orientação do auxiliar administrativo, porque a gente nós temos feito hoje à frente da nova universidade. A capacitação sustentará, voltada para a qualificação do sindicato do técnico administrativo, voltada para a sua função institucional da universidade. Criaremos os conselhos técnicos administrativos de todas as instâncias, da reunião complementares, incluindo todos os servidores da universidade. A saúde do trabalhador que tem sido priorizada nessa administração,
quer seja uma nação